Olá, meu nome é Adilson Batista e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de MATLAB. No vídeo de hoje é uma sequência que a gente vai continuar falando sobre sistemas de controle. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que eu falo sobre o comando STEP. Primeiro vou começar criando uma função de transferência. Vou colocar aqui o numerador da função de transferência, pode ser 1 mesmo. Eu deixei um exemplo aqui, vamos usar esse exemplo aqui. Só que eu vou colocar 7 aqui no numerador ao invés de 1 dessa função. Acho que vai ficar mais interessante. O denominador, ele é o 7, 5 e 1. Vou colocar aqui para vocês, vou usar o nosso sistema, que é o nosso sys, e ele recebe o transfer function do numerador, denominador. Vou comentar aqui, eu já falei em outros vídeos, porque eu gosto de começar essas variáveis aqui com a letra maiúscula. Vou citar um exemplo para vocês. Vocês querem criar um vetor tempo. Você usa aqui tempo recebe linspace. Vamos colocar aqui. Você quer de um tempo inicial, para o código ficar bem inteligente. Tempo inicial recebe 0, até um tempo final que recebe 10 e o número de pontos que recebe 1000. Então você usaria o comando linspace dessa forma: tempo inicial, tempo final e número de pontos. Imagina que isso aqui está lá no meio lá do seu código, só que essas variáveis estão no início do seu programa, então você consegue alterar isso daqui e fica interessante. Onde que isso vai dar problema? TF é um comando do MATLAB que faz o transfer function. Então quando você começa a começar algumas variáveis aqui com a letra minúscula, tem o risco de acontecer isso. Então eu evito fazer isso. Então voltando para o nosso problema, vamos ver a nossa função de transferência. Eu já explico por que eu mudei um pouquinho o exemplo. Então, um parênteses aqui que não deveria estar aqui. Pronto. Essa função de transferência, se a gente aplicar aqui e reorganizar ela, ela pode ser escrita dessa forma também. Num igual a 1. Vou colocar aqui numerador 2. Denominador 2. Igual. Agora 1, 5 sétimos e 1 sétimo. Eu coloquei esse 7 aqui justamente isso, porque eu quero dar a resposta ao degrau, quero que ela pelo menos se aproxime do degrau. Na verdade não vai, né? Porque aqui vai ter um ganho, então não vai resolver o nosso problema. Vamos seguir com o nosso exemplo, pegar um exemplo um pouco mais simples. Não vai resolver, porque se aplicar o teorema do valor final, ele não vai acompanhar de qualquer forma. Vamos lá. Esse é o quadrado mais 2s mais 3. Pode ser. Aí a gente tem o nosso sistema. Então esse exemplo não vai funcionar o que a gente está querendo, porque de qualquer forma ele não vai acompanhar o degrau. Agora esse exemplo aqui já vai funcionar, né? A gente aplica o teorema do valor final e vai ver que ela tem a capacidade de acompanhar o degrau. Comando degrau, eu já tenho um vídeo falando nisso, tem um vídeo aqui que eu vou colocar na descrição, eu falo sobre o step info, que é um comando muito interessante para sistemas de controle. Tá aqui o step info e vocês têm justamente essas informações aqui, então vale a pena conferir. Então vamos seguir aqui com o nosso comando. Se eu vim aqui e der step, até eu já tenho um vídeo falando sobre o comando step, vocês vão ver aqui, colocar um ponto e vírgula e vocês vão ver que vai plotar a figura. Uma alternativa que pode ser interessante também é você pode fazer isso aqui, ó, y, chamar de ys, y de step, essa variável y. Então agora a gente vai voltar aqui e vamos criar um t, porque eu vou mostrar uma outra coisa. Recebe linspace de 0 até 10 com 1000 pontos. Então a gente vai adicionar aqui no nosso comando step o t. Então não vai plotar mais porque não tá, o y de s está recebendo o comando step. Então vai ficar armazenado. E olha aqui, o t tem 1000 pontos, o y, como que a gente pode fazer? Plot t, y de s.
E aqui está. Então aqui a gente já tem comando plot. Tem um comando que eu falo sobre um vídeo aqui, também vou deixar na descrição, que eu falo de como. Aqui você tem a opção de manipular as cores. Se você quiser que a cor seja vermelha, então a gente já coloca aqui, colocar aqui a linha contínua e vermelho. Então consegue manipular, mas não é para isso que a gente está colocando. A ideia não é fazer algo tão... agora isso aqui é a resposta. Resposta ao degrau unitário. A ideia de fazer esse y de s recebendo, porque a gente vai agora y de i recebe impulse o nosso sistema com comprimento t. Então, resposta ao impulso. Vamos rodar. Aqui está. Então agora a gente consegue usar o comando plot t, ys. Vamos colocar aqui vermelho. A gente vai colocar aqui hold on plot t, yi. Linha contínua vai ser o nosso azul. R de vermelho, B de azul. Hold off. Depois eu vou fazer um vídeo também para falar mais sobre o plot. A gente tem a opção aqui de usar essas cores nem só com esse código, que dá para colocar um código de cores também. Então aqui está. A gente tem vermelho, a gente tem a resposta ao degrau. Intencionalmente a gente escolheu essa função aqui, que a gente aplicando o teorema do valor final, ela vai acompanhar, né? É uma função de segunda ordem, mas que mais se parece, tem um comportamento que se assemelha de primeira ordem. Então com isso a gente consegue. Aqui tem as opções, né? Vamos colocar aqui legend. Aí a gente pode colocar aqui resposta ao degrau, resposta ao impulso. Aqui a gente não quer, vou só diminuir um pouquinho, mas vou aproveitar aqui para comentar uma coisa. Se você quiser, a gente pode fazer isso aqui, ó, dá 3 pontinhos, dá um enter. Parece que nessa versão aqui ele não aceitou. Mas no MATLAB eu tenho, no online parece que não está aceitando, mas no MATLAB instalado na máquina com certeza isso funciona. Você dá 3 pontinhos e segue na linha de baixo. Mas como não aceitou, vamos seguir então. Seguir nessa linha mesmo. Desculpa, ainda está faltando uma coisa. A gente quer definir o local para essa location. E a gente vai definir, ó, já está sugerindo um best para a gente. E colocou com aspas duplas, eu coloco com aspas simples, mas como é sugestão, então deve funcionar com aspas duplas também. Aqui, ele escolheu. Como que ele define qual que é o melhor lugar? Lugar que essa legenda não vai encobrir nenhum ponto do gráfico. Por exemplo, essa legenda, se você colocar um comando aqui, você pode definir norte, sul, leste, oeste, nordeste, nordeste do lado de fora, então ela pode encobrir um ponto. Se você coloca best, acha um espaço vazio, ele já vem aqui e coloca. Certo? Mas aí você me pergunta, por enquanto, agora a gente não quer essa figura, eu vou transformar ela em comentário. Eu não quero a resposta ao degrau, eu quero a resposta para uma entrada senoide. Então, existe uma opção da gente fazer, eu vou fazer isso aqui, chamar de entrada senoide. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui. Seno de 4t vai ser nossa entrada. Então, a gente sabe, seno de 4t... E o seno de 4t é 4. Transfer function. 4 no numerador. No denominador é s ao quadrado mais 16. Então isso aqui é seno de 4t em Laplace. Então que alternativa? A gente criou agora uma função de transferência similar à função de transferência do bloco aqui, só que para a nossa entrada. Então, que alternativa que a gente tem para obter essa entrada assenoide? A gente pode fazer isso aqui. Vou chamar aqui de
saída para senoide, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o sistema, que é o nosso sistema, e multiplicar pela nossa entrada, que é a nossa entrada senoide. Porque se a gente for ver um diagrama de bloco, a gente está falando aqui é o nosso R de S, né? O R de S, o que esse comando faz? R de S é igual a 1 sobre S. Então ele multiplica 1 sobre S para a nossa função, né? Se a gente for aplicar lá a resposta ao degrau. Então qual que é uma alternativa? A gente veio aqui, achou a função transformada de Laplace, você multiplica, e a gente pega aqui, e agora vamos usar o comando impulso, chamar aqui de y seno, ele recebe o impulso da saída em relação ao seno. Então a gente vem aqui, agora a gente vai criar uma outra, vou colocar aqui o close all para fechar o gráfico. Na hora que rodar, garantir que vai fechar esse gráfico aqui, a gente vai conseguir dar a resposta para uma entrada senoide, só que a gente está usando o comando impulse. Por quê? Porque a gente veio e convoluiu a entrada senoide aqui. Então, plot t, vírgula, y100. Deixa eu ver o que saiu de errado. Ah, tá. Uma falha aqui. Tem que colocar o t. Porque, olha, se vou passar aqui o cursor, vocês vão ver. Tá vendo que ele criou apenas uma resposta com 196 pontos? Então, quando a gente coloca esse t aqui, nosso t tem 1000 pontos. Além da gente definir qual que é o intervalo do t, a gente tem um número de pontos da resposta igual. Então, aqui, na hora que eu colocar o t, a gente vai ter uma resposta ao seno com 1000 pontos. E aqui está a resposta desse sistema para uma entrada senoide, usando o comando impulso. Essa é uma alternativa. Eu vou colocar agora um outro vídeo, vocês vão conseguir ver na sequência, na playlist, que vou mostrar como fazer isso para qualquer tipo de entrada, só que a gente não vai usar o comando impulse para poder obter a entrada. A gente vai usar um comando específico para poder aplicar essas outras entradas, né? Deixa eu só mostrar mais uma coisa antes de a gente terminar esse vídeo aqui. A gente quer a resposta à rampa. É uma outra alternativa. Também não é algo muito, como que eu vou dizer, funciona, mas não é algo muito elegante. Se você quiser obter desse sistema aqui a resposta à rampa, eu vou pegar esse sistema aqui. O que é a rampa? A rampa, quando a gente aplica, o que eu falei aqui? Quando a gente aplica a entrada degrau, a gente está fazendo esse 1 sobre S. Então isso já está embutido dentro desse comando. Então se eu quero a resposta à rampa, se eu vir aqui e colocar isso aqui na minha função de transferência, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando um S. Então o que eu tenho aqui? S ao cubo mais 2 vezes S ao quadrado mais S. Sendo que a minha função aqui, ela é o quê? S ao quadrado mais 2 vezes S mais 1. Então, na hora que eu fizer isso aqui, chamar aqui de numerador rampa, só para ficar diferente, denominador rampa, o sistema da rampa. É algo assim, é algo para fazer rápido. Você só quer ver a resposta à rampa e não quer criar uma estrutura mais elaborada. Então, dá para fazer isso aqui, você adiciona um zero, então você vai consequentemente adicionar um zero à função de transferência, e a hora que você vir aqui e aplicar o degrau, você vai estar, chamar aqui o sys rampa, aplicando a entrada rampa. Vamos colocar o t novamente, chamar aqui de y rampa. Se eu não colocar o ponto e vírgula, vai querer escrever 1000 pontos aqui na tela, né? A gente não quer isso. A gente vem aqui, plot t, vírgula, yt. Antes, na verdade, é yr. Aí, entrada rampa desse sistema.
se comporta até bem parecido com a resposta com a entrada degrau. Mas deixa eu ver se está tudo certo, deixa eu ver aqui o System R, vamos colocar para escrever ele na tela. Ah, não. Então, não, a resposta da entrada rampa não é parecida com a entrada degrau. Tem só um pequeno erro aqui. Numerador R, denominador R. Agora sim, vai escrever. Agora sim, S é o cubo mais 2S é o quadrado mais S. Na hora que a gente vir aqui e plotar, a gente vai ver a resposta à rampa, olha só. Dá para ver que o sistema responde, dá para ver que essa entrada é parecida com uma rampa. Tem atenuação, né? A gente está chegando aqui em t igual a 10, e a gente vê que a amplitude aqui não está chegando em 10, mas isso é uma dinâmica da função de transferência, que é essa função aqui. Então, a gente viu aqui como que a gente aplica comando step, comando impulse, uma forma não muito elegante da gente usar o comando impulse para obter a saída em relação a uma entrada qualquer, que é usar essa propriedade que a gente multiplica a função de transferência, a transformada de Laplace dessa função vezes o sistema, e aplica aqui. E uma outra opção para obter a resposta à rampa a partir do comando step. Então, se a gente quisesse a resposta à parábola, a gente ia colocar mais um zero aqui, e a gente teria aqui S ao quarto. Não é uma solução muito elegante, mas funciona. Então é isso, vou parando o vídeo por aqui. Na sequência eu vou colocar uma forma melhor da gente obter as respostas às diferentes entradas sem ter que empregar o comando step e o comando impulse. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, curte por favor, inscreve no canal. E mais importante é deixar os comentários, alguma coisa que não ficou clara nesse vídeo, deixar os comentários e também alguma dúvida, porque uma dúvida também pode surgir uma ideia para um novo vídeo, então isso vai agregando muito ao canal. Obrigado.